E aí pessoal, boa tarde, bom dia, não sei qual está assistindo, tudo bem com vocês, né? Uma alegria muito imensa ali que eu quero estar junto com vocês aí para dar continuidade aos nossos encontros, né? Focando um pouco na parte do creio ainda, né? E na parte da criação, o início da criação ali, né? A gente vai tentar entender como funciona esse relacionamento nosso com a criação de Deus, como é que a gente pode conhecer um pouco mais a Deus, né? E realmente se aproximar dele para ter um conhecimento ainda maior para ele, para a gente conseguir cada vez mais amar a ele. E hoje, né, vamos falar de um aspecto muito importante que o catecismo fala nesse momento, que é da divina providência, né? Como é que funciona essa relação de divina providência, como é que Deus se relaciona com a gente, como é que nós podemos ter essa confiança em Deus, né? Saber que Deus realmente está presente conosco e quer o nosso bem-estar, e que quer, não, além do nosso bem-estar, Ele quer a nossa salvação, né? Ele quer que nós estejamos próximos dele, quer que a gente esteja perto dele. E por que isso, né? Como é que funciona tudo isso, né? Então vamos entender um pouco mais disso aí agora. Primeiro de tudo, nós temos que entender o seguinte, né? Criação de novo, né? E depois que a gente começou na semana passada, vamos falar aqui de novo, né? Que a criação é realmente um ato de bondade e perfeição, né? Mas ela não é perfeita em si, né? Claro que tudo que Deus cria, tudo existe uma ordem, essa ordem está perfeita, mas a criação em si ainda está um tanto imperfeita. Ele quer, Deus quer nos entender, né? Deus quer passar para a gente que a criação está entre aspas, processo de caminhada, né? A criação, ela foi entregue a nós, né? Deus criou tudo perfeitamente, mas que a completude da criação, né? Quer dizer, para a criação estar completa, Deus quis precisar de nós, né? Isso é um lado muito importante. Por quê? Porque dá a nós uma capacidade de que Deus espera algo de nós. Se você está sofrendo com alguma coisa relacionada ao objetivo de vida, olha só, eu não sei como você está nesse momento, né? De repente você está empregado, mas está faltando alguma coisa na sua vida, de repente pode ser que esteja desempregado, pode ser que esteja algum problema pessoal, algum problema de saúde, e você acaba se perguntando, o que Deus espera de mim? Então, esse é um bom ponto para você começar a pensar, que Deus criou esse mundo perfeito, mas que ainda não está completo, e que Ele quer que quer que nós estejamos próximos dele, quer que nós façamos a vontade dele, para que, primeiro de tudo, para o nosso bem, né? Não pela glória dele, isso já foi falado em encontros passados já, mas também para completar a criação. Deus quer precisar de nós, e isso é muito bom, porque aí a gente começa a trabalhar nessa providência de Deus. Toda a Sagrada Escritura lembra disso, né? Cada passo que a Sagrada Escritura vai lá e nos passa, a cada momento que ela vai lá e nos propõe a pensar, né? Cada passo que o povo de Deus vai dando em cada época que é relatada, né? Tudo reflete um pouco da providência de Deus ali, né? Em cada problema que o povo de Deus encontra, existe ali uma providência de Deus que está presente com o povo, né? Quando o povo de Deus estava preso no Egito, pela providência de Deus, ele foi lá e chamou Moisés, designou Moisés, e ali Moisés realmente deu esse passo, essa caminhada para a libertação do povo de Israel. Quando o povo de Israel estava lá no povo deles, eles pediram um rei. Deus, ainda mesmo falando que estava indo contra a vontade dele, né? Porque Deus não queria que exatamente fosse colocado um rei, né? Mesmo assim, Deus foi lá e providenciou, né? Trabalhou com sua providência, trabalhou com a sua ação, uma pessoa que fosse boa, né? Não perfeita, né? Uma pessoa boa o suficiente, que fosse uma pré-configuração até mesmo de Cristo, que foi o rei Davi. Entre tantos e tantos outros passos, né? De tantos e tantos outros momentos, né? Os profetas quando eles veio, né? Então todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento inclusive, a gente trabalha com providência divina.
Porque também é assim na nossa vida. Porque a gente pode imaginar quantas vezes na nossa vida nós tivemos um problema seríssimo, né? Passamos por momentos que nós pensávamos que não íamos conseguir resistir nesse momento. Que a gente vai morrer, ou sei lá, vou me ferrar muito, né? Então a gente vai lá e vê que acontece alguma coisa que nos salva. Ou até mesmo quando acontece alguma coisa ruim com a gente, e com a graça de Deus, aquela coisa ruim ainda assim não acontece de fato, né? 100%. Tudo isso é providência divina. Então, Deus é um Deus que criou o mundo, que nos deu um mundo que está em processo de caminhada e que está próximo com a gente, que está perto da gente, que nas mínimas coisas Ele deseja estar próximo da gente, em tudo. E Deus quer que nós confiemos Ele desde o nosso acordar, desde o nosso primeiro bom dia até o boa noite, né? Até quando a gente vai dormir. Deus quer estar presente e quer que nós confiemos a Ele tudo. Isso é muito importante e isso nos ajuda muito, né, a ter esses outros passos, né, que a gente vai dar em direção a Ele, né? E Deus também quer que nós, espera, né, que nós cooperamos com os seus planos para a completude da criação, né? Deus espera algo de nós, mas não porque Deus é incapaz de fazer, né? Deus é capaz de fazer tudo, isso é óbvio, mas Ele quer que nós estejamos perto dEle, quer que nós estejamos próximo a Ele. Ele quer que o homem tenha participação na vida da criação. E isso também ajuda que a própria criação, né, chegue a essa perfeição, chegue a essa completude. Por quê? Porque de fato é para isso que Deus nos criou, né? Deus nos criou para que fôssemos imagem e semelhança dele. E Deus nos entregou a criação para que nós possamos, da melhor maneira possível, encaminhá-la, né, para que nós possamos devolvê-la a ela para Deus. Nós temos que ler, para a gente conseguir entender um pouco mais sobre isso, a gente pode entender a própria parte do Gênesis, né? O início do Gênesis relata muito bem sobre isso. Relata, né, que toda a criação foi dada a nós, homens, né? Engloba homens e mulheres, né? E que a partir dessa criação nós vamos sacrificar tudo a Deus, né? Fazer o nosso trabalho, fazer do nosso suor um trabalho para Deus, para que nós possamos sacrificar tudo a Ele. Esse é o nosso processo de trabalho aqui na Terra. Por isso que nós não podemos ser preguiçosos, nós não podemos ser, né, pessoas que ficam aquém da vida de trabalho, da vida de estudo, né? Cada coisa que a gente faz aqui nessa Terra, se a gente fazer ordenado para Deus, a gente vai conseguir ter esse relacionamento mais próximo de Deus. Só lembrar que quem foi escolhido como esposa de Nossa Senhora foi São José. São José, um simples carpinteiro, né? Mas nessa simplicidade que ele fazia, ele se entregava tudo, né? A cada mesa que ele fazia a melhor mesa, né? Cada coisa que ele fazia de tudo de muito bom grado, tudo relacionado para Deus. Isso nos ajuda a entender esse processo de criação que Deus nos pede. Não é exatamente, nossa, eu vou virar um cientista então para poder ajudar Deus. Não é exatamente isso, né? Não é também exatamente você virar um médico, né? Você virar sei lá, alguma outra coisa relacionada à natureza. Mas você realmente devotar um pouco o seu trabalho, né? Só lavar a louça. Quando você lava a louça, você vai lavar a louça pensando em Deus, pensando que esse serviço que você está fazendo, talvez você está devotando a Deus. Isso ajuda você muito. Quando você vai começar a estudar, pense, olha, eu estou pegando essa matéria, mas eu quero entender a lógica para poder chegar à verdade, para no final dela eu conseguir me ordenar a ela a Deus. Quando você vai trabalhar, a mesma coisa. Oferecer seu suor, oferecer seu cansaço físico, seu cansaço espiritual, seu cansaço psicológico. Ofereça a ele a Deus. É essa a participação, ou pelo menos uma das participações que Deus espera que nós tenhamos junto com Ele. Mas claro que isso não é uma capacidade nossa, né? Nós não somos capazes de simplesmente chegar na nossa cabeça e falar, não, então entendi, né? Então eu sou capaz, né, por mim mesmo, então vou chegar a Deus então por causa disso. Não.
Deus primeiro nos ama. O primeiro amor vem de Deus primeiro, não vem nosso. Por quê? Porque Deus é que se revela primeiro. E Deus se revela porque Ele é puro amor. Então, nessa revelação que Deus dá a nós, mesmo que da primeira vez a gente não ouça o nome dele, de repente a gente escuta que trabalhar é bom, porque trabalhar faz bem para o homem, né? Uma primeira revelação assim meio simples, né? Que a gente não pode não usar Deus, mas Deus se revela nele primeiro. Por quê? Porque Deus é um Deus que se revela, é um Deus que quer ser conhecido por nós para o nosso bem. Então, primeiro Deus se revela, né? Com a sua ação salvífica e amorosa. O que é salvífico? Não é uma coisa que nos salva. Deus quer nos salvar e Deus quer nos amar. E nesse amor, nesse processo de salvação, Deus nos impulsiona para frente. Deus quer que nós amamos a Ele de volta. Então esse é o processo. Primeiro nós recebemos o amor de Deus e depois nós, com toda a força nossa, a gente vai e quer amar a Ele de volta. Qual é o órgão do coração que faz isso? Né? O coração humano. O coração humano vai lá e puxa o sangue e depois vai lá e devolve, né, esse sangue para o corpo inteiro para poder encher, né? Então o amor de Deus faz isso conosco também. Qual é o coração do homem aqui na terra? O coração espiritual? A igreja, né? A igreja é o coração do homem, que é o homem é chamado pelo amor de Deus lá na missa. Lá na missa ele recebe todas as graças necessárias para ele poder trabalhar durante a semana em presente junto com Deus. Ele é chamado de novo em missão. Então, se você quer realmente viver uma vida espiritual, uma vida muito boa, uma vida de mais proximidade com Deus, não deixa de participar desse ato do coração de Deus. Esse ato de te chamar até a missa e na missa você ir de volta, você ir realmente em missão. Isso é muito importante, é muito bonito e nos ajuda muito a realmente entender esse lado amoroso, esse lado salvífico de Deus, esse lado de salvação de Deus. Deus quer nos salvar. Deus quer que nós estejamos perto dele. Não por causa dele, não por causa da sua glória, mas por nós mesmos. Porque Deus sabe que se nós ficarmos longe dele, é muito fácil que nós acabamos separando dele. Então isso é muito importante. Uma outra coisa muito importante que é relacionada ao mal no mundo, né? Muitas vezes quando a gente vai falar de mal no mundo, né, a gente fica pensando, né, será que Deus criou o mal do mundo, né? Será que Deus está realmente, né, Deus criou algo assim, né? E no encontro passado a gente já revelou algo mais ou menos assim, né, no final do encontro. Deus não é capaz de criar algo que odiasse, né? Porque, né, você vai criar algo que você odeia. Eu odeio uma aranha, eu vou lá e criar uma aranha. Você tá louco? É impossível isso. A mesma coisa com Deus. Se Deus odiasse algo, Deus não criaria aquilo. Mas, se acontece algo de mal por causa da consequência nossa do pecado, Deus faz daquilo, né, uma chance de restauração, né? E a gente vê isso de novo na Sagrada Escritura, né? Desde a criação, quer dizer, desde a primeira aparição do homem no mundo, né? Uma aparição amorosa e benéfica de Deus, e Deus quis nos criar, Deus nos ama a partir disso. Desde a queda do homem, né? O homem que enxergou esse amor, que experimentou desse amor, mas quis virar as costas a Deus, onde teve consequências, né? Essa queda do homem teve consequências para a humanidade inteira. O pecado trouxe vários malefícios para nós, mas que nesses malefícios, né, Deus ainda não nos abandonou e Deus foi nos preparando, né, de passo em passo, de ensinamento em ensinamento, né, desde Abraão até os momentos finais dos profetas. Deus vai nos preparando para um ato que é de muito grande, é algo muito grandioso, que é a redenção da cruz, né? Foi na redenção da cruz que nós podemos enxergar a grande graça de nós sermos remidos nessa cruz, né? Temos que lembrar sempre que essa redenção na cruz
foi para um Deus que morreu lá, né? Quando falamos que Jesus morreu na cruz, não é só um homem, é o próprio Deus que se entregou por nós, que se entregou pelos nossos pecados e que nos redimiu. Então isso é muito importante, é muito belo a gente conseguir entender isso. E depois, né, além disso, quando Deus vai lá e pede para que a sua igreja propague a fé no mundo, isso nos ajuda a entender duas coisas, né? Aliás, uma coisa que na verdade são duas opções. Que os homens e os anjos tiveram duas opções: seguir o caminho de Deus ou se afastar dele. Isso nos ajuda a entender muito o que acontece na nossa vida. Nós temos duas opções. Nós, quando conhecemos a Jesus, né, não importa em qual momento da sua vida que você esteja, se é uma criança de 3 anos de idade ou você é um idoso de 80 e tantos anos, 90 e tantos anos, quando você conhece a Jesus, né, você fica diante de dois caminhos. Ou você escolhe o caminho de aproximar de Jesus, de entender Ele cada vez mais e de amá-lo cada vez mais, ou você escolhe o outro caminho, que é de se afastar dele cada vez mais, de ficar longe do conhecimento dele, de ficar longe de conhecer a Ele. Nós sempre temos esses dois caminhos. Não existe muro. Esse é o lado importante. Muitas vezes os católicos, e é claro que eu me coloco no meio, escolhemos o muro, porque o muro parece ser mais aconchegante, né? Eu consigo fazer as coisas de um lado e do outro, né? Mas como tem aquela charge, né? Aquela piadinha ou aquele meme que a gente coloca na internet, né? O muro também é do Satanás. Né? O morno, né? Deus vai lá e vomita. Então nós temos que realmente entender esse lado, que a partir do momento que conhecemos a Deus, a partir do momento que conhecemos a Jesus, nós temos essa possibilidade de tomar esses dois caminhos. E que Ele faz isso para quê? Para que os homens possam livremente escolher Ele. Se Deus aparecesse diante de nós, com toda a sua graça, com toda a sua glória, primeiro nós morreríamos. Segundo, nós não teríamos escolha. Porque, imagina, a beleza maior, o amor maior, se revelando por completo para nós. A criação não teria força nenhuma. Ele obviamente iria ao encontro dessa beleza maior, dessa força maior. Mas Deus quer que nós escolhemos isso por nossa liberdade. Então Deus quer livremente que nós escolhemos a Ele. Por isso que você sempre tem uma escolha. Você sempre vai ter caminhos na sua vida que você vai ter que escolher continuar com Jesus ou se afastar dele. Isso pode acontecer uma vez ao dia, pode acontecer 2 vezes, pode acontecer uma vez em cada hora, pode acontecer uma vez em cada minuto, pode acontecer em qualquer momento. A gente sempre vai ter uma escolha: estar perto de Jesus ou se afastar de Jesus. Que nós possamos sempre lembrar disso. E que Deus, né, é um arquiteto maravilhoso. Ele é um estrategista brilhante. Não é à toa porque Ele é chamado de Senhor dos Exércitos. O que você espera de um senhor que coordena o exército, né? Você espera o quê? Que a pessoa seja um estrategista brilhante. Que o inimigo vai fazer um A, ele já planejou até o Z. Né? O inimigo fez um movimento aqui, ele já planejou um flanco aqui, já cercou o cara não vai ter saída. É isso que você espera de um Senhor dos Exércitos. Quer dizer, um Senhor que é inteligente, que é arquitetoso, que cada plano que ele faz é um plano perfeito, que não tem possibilidade de erro. Se a gente falar e imaginar dessa maneira, a gente vai conseguir entender que mesmo nos maiores males do mundo, Deus é um estrategista brilhantoso. É um estrategista melhor. É o melhor estrategista que você pode imaginar. Né? Aqueles filmes de guerra ou aqueles filmes de sei lá, né? Alguma pessoa que é estrategista, seja de mercado, seja de loja, seja de
alguma coisa parecida com o McDonald's lá que o pessoal se assiste na vida aí, né? Então tem muita coisa que a gente consegue ver que, nossa, esse pessoal é estrategista brilhante. Deus também é. Deus é muito mais. Então todo o mal que acontece no mundo não aconteceria se Deus tirar dali uma graça maior. É claro que isso não isenta o mal, né? O mal, ele é mal. Não importa aquilo que aconteça. Ah, mas Deus vai tirar o bem maior daquele mal. Vai. Mas aquele mal é o mal. Da onde a gente consegue chegar ali isso aí? Na morte de Deus na cruz. Qual que foi o crime que Jesus cometeu? Nenhum. Foi uma injustiça imensa. Foi um mal gigantesco feito para Jesus. Mas naquele mal, naquela atitude egoísta daquelas pessoas, naquela atitude extrema daquelas pessoas, Deus tirou dali um bem maior, a graça definitiva nossa. Então, meu irmão, se você está passando por algum problema agora, alguma doença, alguma injustiça, alguma outra coisa que está te fazendo ficar mal, se você realmente está fazendo o bem, não se esqueça que Deus vai tirar dali uma graça maior. Isso é acreditar na providência. Acreditar na providência é exatamente isso. Acreditar que Deus, em qualquer momento da sua vida, vai tirar, seja do bem, seja do mal, sempre vai tirar uma graça muito maior daquilo que você está recebendo. Por isso que se você estiver passando por algum momento de provação agora, não se desespere, né? Santo Padre Pio fala muito bem isso. Se você estiver passando por algum momento, alguma dificuldade, alguma angústia, integre a Deus e esqueça, porque Deus vai fazer um bem maior naquilo. Isso é acreditar na providência, acreditar que Deus vai realmente fazer algo que vai surpreender, né? Vai superabundar, né? Acho que ele vai falar disso, se não me engano, em alguma das cartas, né? Onde a graça, onde o pecado transborda, super transborda a graça, né? E que no final da vida nós vamos encontrar Deus face a face. E ali é onde vamos encontrar todos os desígnios de Deus, né? Como é que Deus nos ajudou a chegarmos na graça? E quais os momentos a gente conseguiu aproveitar e quais foram os momentos que não conseguimos aproveitar? Quais foram os momentos que dizemos sim e quais foram os momentos que dizemos não? Por que provavelmente o catecismo, na hora que vai terminar de falar da criação no modo geral, termina falando assim? Porque nós devemos ter essa esperança em Deus. Esperança, e temos que acreditar na divina providência. Que na loucura de Deus é a sabedoria dos homens. Nas coisas mais doidas que acontecem na nossa vida, nós devemos acreditar que Deus está presente ali. Pode ter acontecido alguma coisa muito trágica, alguma coisa muito vergonhosa, pode ter acontecido algo muito, muito feio, mas ali acontece algo que vai nos aproximar cada vez mais de Deus se nós aproveitarmos bem. Então, que nós possamos realmente ter essa possibilidade de liberdade. Lembrarmos que nós somos livres para poder realmente chegar perto de Deus, realmente chegar mais próximo de Deus. E essa liberdade vai nos ajudar a amá-lo cada vez mais e a confiar cada vez mais na sua providência. Uma das chaves, né, para ser católico provavelmente é isso, né? Confiar com a esperança, confiar que a divina providência ela vai nos ajudar, apesar dos caminhos tortuosos que a gente leva, a nos aproximarmos cada vez mais de Deus e alcançarmos a real felicidade, né? Uma felicidade que vai superar tudo que existe nesse mundo. Eu acho que é isso então, pessoal. Ficamos por aí. No próximo encontro, provavelmente a gente vai dar já continuidade com relação à criação, falando um pouco mais especificamente na criação em si, né? As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Certo, pessoal? Agradeço a todos vocês. Que São Dom Bosco, o padroeiro dos jovens, possa interceder por cada um de vocês, nos seus estudos, nos seus trabalhos. Que Nossa Senhora Auxiliadora
possa vir também ao auxílio de cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais, galera. Boa tarde aí.